Vamos orar mais uma vez, meus amados. Deus querido, nós queremos agora rogar ao Senhor as tuas bênçãos para esse momento que vamos ouvir a tua palavra. Por favor, nos ajuda a compreendê-la e a guardá-la no nosso coração como bons ouvintes, como praticantes e não como ouvintes esquecidos. Por favor, nós pedimos que tu abra os ouvidos e o coração de cada um de nós e ilumine o nosso entendimento e compreensão para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você se considera uma pessoa atraente? Você se considera uma pessoa que tem essa característica de atratividade? Quando nós perguntamos sobre pessoas atraentes, ou quando nós pensamos sobre pessoas atraentes, primeiro que nos vem à mente, primeiro pensamento que nos vem à mente é sobre a atração física. Essa é a característica que mais chama a atenção. E muitas pessoas fazem das tripas coração para se tornarem atraentes, para se manterem atraentes fisicamente. E algumas dessas coisas são boas mesmo, né? Fazem academia, exercícios físicos. Tem gente que faz, quem pode, cirurgias reparadoras, não é? Algumas dessas cirurgias são caríssimas. Outras pessoas vão até para a Bolívia fazer porque é mais barato e fazem um esforço financeiro, fazem financiamento no BNDES, vão procurar o Banco da Amazônia, o Banco de Fomento da Beleza. As pessoas querem ser belas, ser atraentes. E algumas que têm dotes físicos naturais procuram escolher roupas que realçam esses dotes naturais, né? E às vezes realçam até além da conta, passando do limite, do bom gosto e tudo mais, mas com esse objetivo de se tornarem fisicamente atraentes. Mas existe pelo menos dois outros tipos de atração que às vezes as pessoas esquecem de alimentar, esquecem de buscar, esquecem de trabalhar essa atração. Primeiro é a atração da personalidade. Existem pessoas que têm personalidades atraentes. Elas atraem pessoas assim, não pela beleza física, mas pelos dotes pelas características da sua personalidade. E é interessante que isso também pode ser trabalhado. Você pode trabalhar características como o altruísmo, você pode trabalhar características como a caridade, que foi falada aqui, a bondade, a benignidade, a paciência, o ouvir os outros. Isso pode ser trabalhado e você crescer nesse aspecto da atratividade humana, ter uma personalidade atraente. Essas pessoas atraem outras pessoas a si. Elas fazem amigos com facilidade, elas estão sempre rodeadas de outras pessoas. E há um terceiro tipo de atração, que é essa que quero falar aqui hoje à noite, são as pessoas que têm uma espiritualidade atraente. Então, existe um foco desproporcional na atração física, as pessoas investem nisso demais e negativamente investem muito pouco nos outros dois tipos de atração. Então acabam perdendo a oportunidade de desenvolver personalidades atraentes e muito mais perdendo a oportunidade de desenvolver uma espiritualidade atraente. Pessoas que têm uma espiritualidade atraente se tornam cristãos contagiantes. Elas são pessoas que atraem outras pessoas para Cristo. Elas se tornam capazes, elas se tornam pontes entre as pessoas e Cristo Jesus. Elas conseguem de alguma maneira fazer um elo entre pessoas que ainda não creem ou ainda não têm segurança na fé e Cristo, que é o alvo e deve ser o alvo da nossa fé, e se tornam cristãos contagiantes, cristãos atraentes. Minha primeira ideia foi colocar mesmo cristãos atraentes, mas como existe essa conotação de atração
voltada muito para a questão física e estética, eu preferi então cristãos contagiantes, mas esses cristãos contagiantes são pessoas que têm uma espiritualidade atraente, uma espiritualidade contagiante. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas características comuns a essas pessoas, cuja espiritualidade é atraente. Elas conseguem levar outros a Cristo com facilidade. Nós devemos observar isso. Em João 12:32 tem um versículo muito especial, no Evangelho de João 12:32, que diz assim: e eu, palavras de Jesus, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus é a personalidade mais contagiante e mais atraente da história da humanidade. Ele tem atraído a si milhares e milhões de pessoas que nem o conheceram pessoalmente ao longo de todos esses séculos. E ele tem trabalhado através da sua palavra em nós e através de nós, para que nós nos tornemos também cristãos atraentes, cristãos contagiantes, capazes de levar outras pessoas a Cristo. Como é que nós faremos isso? Quais são as características que nós precisamos desenvolver e as atitudes que nós precisamos desenvolver para sermos pessoas que atraem outras, não a si mesmas, como objetivo final, mas a Cristo, e conseguem levá-las a Cristo de tal forma que essas pessoas se ligam a Jesus e se tornam amigas e seguidoras de Jesus, tal qual esses cristãos contagiantes o são. Eu não sei como falar de forma a esgotar o assunto, porque é impossível, mas eu quero deixar aqui quatro ideias para todos nós, e que nesses anos de ministério e de carreira cristã eu tenho observado nos cristãos contagiantes, nas pessoas que atraem outras a Cristo. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com os irmãos que as pessoas que eu conheço, que costumam atrair outras a Cristo com a maior facilidade, são pessoas que assumem isso como uma responsabilidade e um privilégio individual. Eles chamam isso para si. Eles não pensam em missões e evangelismo como sendo uma tarefa para que outros realizem. Eles pensam missões e evangelismo como uma tarefa que foi dada a si próprios. Eles assumem isso para si como responsabilidade e como um privilégio individual. Eu gosto da forma como Paulo incorpora essa ideia. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, nós vamos ler o seguinte, essa versão aqui é da Nova Tradução, na linguagem de hoje, para que todos possam compreender o sentimento que Paulo quer passar aqui. 1 Coríntios 9, 16, diz o seguinte: porque pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim, se não o fizer. Meus irmãos, cristãos contagiantes, pessoas que atraem outros a Cristo com abundância, frutificam mesmo, são pessoas que a gente percebe que assumiram a missão e tomaram para si aquela palavra de Jesus ao se despedir deste planeta, quando ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Elas tomam isso para si, elas não entregam isso para a igreja, elas não delegam isso para os missionários que estão nos campos, elas se sentem num campo missionário, por onde elas andam, e elas percebem isso ao mesmo tempo como privilégio e compromisso. Não é algo que as massacra, não é algo que as fere, não é algo que as machuca, não é algo que as entristece, não é algo que pesa sobre elas, é algo que as alegra, é algo que faz com que elas sejam felizes.
Eu percebo isso aqui, César, claramente, percebi claramente, rapidinho na tua sogra. Encontrei a sogra do César lá em Poços de Caldas. E nós fizemos uma conversa rápida. E nessa conversa rápida eu pude perceber que aquela irmã está embebida desse conceito aqui, desse princípio. Ela tomou para si a missão. Ela trabalhava, me permita aqui falar alguma coisa, César, ela falou isso dentro de um ônibus para todo mundo ouvir. Ela trabalhava fora, o marido trabalhava fora, e chegou uma hora que ela percebeu que não estava fazendo todo o serviço para Deus como ela gostaria, e ela chegou para o marido e disse: a partir de hoje eu não trabalho mais. Eu vou deixar o meu emprego. Mas como você vai deixar o seu emprego? Vou servir ao Senhor. Você é o meu Adão. Você é que precisa sustentar a casa, não sou eu. E ela bate pé nesse país, meus irmãos. Ela vai para tudo que é trans, ela vai para tudo que é cidade, ela vai onde tem um projeto missionário, ela vai. É uma mulher feliz, uma mulher exuberante, uma mulher alegre. Nós ficamos assim, pouco tempo que ela falou, impactados com a alegria que estava naquele coração. E sabe que é uma coisa comum que eu percebo também entre as pessoas que assumem essa ideia de se tornarem cristãos contagiantes, cristãos atraentes, pessoas que levam outras a Jesus. Não conheço nenhuma que seja triste. Não conheço nenhuma que seja cabisbaixa. Elas estão passando por dificuldades, enfrentando perseguições, recebendo um monte de nãos, mas são alegres porque basta alguém querer ouvir o evangelho e ela salva o dia dela. Elas tomam para si. Você já tomou para si? Deus não quis em nenhum momento que um grupo seleto de pessoas se tornassem propagadores da fé. Ele quis que cada um de nós e todos nós fôssemos cristãos contagiantes, cristãos atraentes, que pudéssemos levar outras pessoas a Cristo, porque fora de Cristo não há salvação, meus irmãos. Fora de Cristo não há caminho, não há chance. Então tome isso para si. Diga: Senhor, eu reconheço que eu fui comissionado. Nós comissionamos aqui há 2 domingos atrás aqueles facilitadores dos lares de paz. Eles estão transmitindo a mensagem, estão falando de Jesus, estão entregando as lições para as pessoas. Isso é um comissionamento específico para uma atividade específica, mas existe um comissionamento geral para todos nós e para cada um de nós, que gera responsabilidade e privilégio, cujo resultado é uma grande alegria no coração. Pode ter certeza disso. Tem muita gente deprimida que deveria começar a pegar uns folhetos, uns evangelhos na igreja e sair por aí falando de Jesus para as pessoas, porque não combina as duas coisas. As duas coisas não coexistem juntas. Vê como que os discípulos de Jesus voltaram, aqueles 70 ou aqueles 72, como é que eles voltaram? Jesus os envia de 2 a 2 para pregar o evangelho nas cidades onde ele ia passar. E aí diz a Bíblia que eles saíram, que eles foram cheios de recomendações. Jesus, não leva isso, não leva aquilo, cuidado com isso, façam assim e tal, porque vocês vão estar no meio de lobos, como ovelhas. Eles foram. E o texto bíblico nos dá conta que eles voltaram como? Voltaram, pois, com alegria. Isso é impressionante. Segundo, pessoas que atraem outras a Cristo são reconhecidas por sua autoridade e legitimidade. Nem todo mundo vai aceitar a pregação, nem todo mundo vai entregar a vida a Cristo. Mas quando você está diante de um cristão contagiante, quando você está diante de alguém que leva pessoas a Cristo, você pode observar que essas pessoas vão ser reconhecidas por sua autoridade e por sua legitimidade. Eu quero falar desses dois termos em 2 textos na Bíblia. Primeiro, sobre a autoridade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, esse texto nos ensina que os cristãos que levam pessoas a Cristo através do seu testemunho, através da sua pregação,
através da sua vida, são pessoas que têm uma autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus. Um embaixador é alguém que representa uma autoridade. A autoridade não está nele mesmo. A autoridade não lhe pertence, é uma autoridade delegada. Para que nós possamos ser cristãos atraentes, atrativos e contagiantes, é importante que a gente assimile esse conceito. Eu estou enviado por Cristo, eu estou autorizado por Jesus, eu estou debaixo da autoridade, da delegação de Cristo na minha vida. E essa delegação já nos foi dada, ela já foi feita. Jesus disse: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A delegação já foi dada. Apenas existem embaixadores inativos que não estão usando essa autoridade. Tem mais medo do demônio do que temor a Deus. Estão numa situação de conforto, esquecendo que sobre si, sobre o seu coração e sobre a sua vida existe um poder tremendo que deveria estar impulsionando a sua vida. Não abrem a sua boca e não falam das maravilhas da salvação de Deus. É preciso que você entenda, e todos os cristãos que levam outras pessoas a Cristo, todas as pessoas que atraem outras pessoas a Cristo, elas sabem e elas experimentam da autoridade de Cristo em suas vidas. Existem perguntas que você não vai saber responder. Existem questões que serão profundas demais para o seu conhecimento bíblico, mas as pessoas vão perceber que há um poder e uma autoridade sobre você, e isso vai impressioná-las. Sobre a questão da legitimidade, Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Cristãos atraentes, cristãos contagiantes que atraem outras pessoas a Cristo, prestam muita atenção nesses versículos. Muita atenção. Portanto, vede prudentemente como andais, não como idiotas ou como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais. As pessoas que atraem outras pessoas a Cristo, elas têm cuidado com a sua vida, elas têm cuidado com o que postam na internet, elas têm cuidado com o que falam, elas têm cuidado com a maneira como se vestem, elas têm cuidado com as piadas que contam, elas veem, elas prestam atenção prudentemente na forma como andam. Elas passam situações difíceis, vexatórias até, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, tudo para que não possam ser recriminados na hora de falar de Jesus, porque elas sabem, e elas têm como bem maior a legitimidade do seu testemunho. Elas preservam isso como um bem maior. Portanto, elas prestam atenção nas suas decisões e naquilo que tomam como maneira de viver. Elas aproveitam a oportunidade. Remir o tempo quer dizer aproveitar a oportunidade, porque os dias são realmente maus. Mas eu gostaria que você atentasse para isso. Pessoas que atraem outros a Cristo tomam para si essa missão como responsabilidade e como privilégio. Pessoas que atraem outros a Cristo, elas têm autoridade e legitimidade. Elas andam com Jesus, elas são comissionadas e elas se sentem assim, mas elas tomam cuidado com a sua vida, com o seu testemunho, para que elas não precisem ouvir uma frase que alguém outro dia citou, e eu não me lembro a situação e nem sei se é uma situação real, mas que é algo para a gente prestar bastante atenção, que uma pessoa
estava falando para outras sobre Deus, sobre as coisas de Jesus, e aquele que estava ouvindo e não era crente diz assim: os seus atos fazem tanto barulho que eu não consigo ouvir as suas palavras. Muitos se acomodam num modo de vida que tira-lhes a legitimidade para falar de Jesus, e elas deixam de ser testemunhas eficazes, deixam de ser cristãos atraentes, deixam de ter uma espiritualidade contagiante. Terceiro lugar, pessoas que atraem outras a Cristo fazem da evangelização discipuladora um estilo de vida. 1 Coríntios, um texto agora um pouquinho mais longo, mas nós vamos lê-lo porque ele é importante. Pessoas que atraem outras a Cristo não fazem isso ocasionalmente, elas exercitam isso no seu dia a dia e se tornam boas nisso. Ninguém é um exímio evangelista, ninguém é um grande ganhador de almas de um dia para o outro. É uma prática, é um estilo de vida que vai se aprofundando, vai se aperfeiçoando. 1 Coríntios 9, 19 a 22, nós lemos o seguinte: sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo está dizendo aqui é que o estilo de vida dele, é que a maneira dele viver era proporcionar de cada encontro uma oportunidade para falar de Cristo a alguém, para testemunhar de Cristo a alguém. Nós temos uma geração de cristãos calados, emudecidos. As pessoas falam assim: não é preciso falar, o seu testemunho fala por si, e acabam perdendo as duas coisas. Eu vejo cristãos hoje que nem falam mais e nem dão testemunho mais, porque confundem testemunho apenas com o eloquente silêncio de uma vida que serve a Deus. Testemunho tem a ver com falar, testemunho tem a ver com confessar, testemunho tem a ver com dizer: eu creio nesse Cristo maravilhoso, que Ele é o único e suficiente Salvador, e ter toda uma vida que dá lastro a isso. E se não tem, procurar desenvolver e corrigir aquilo que está errado, para que você possa ter um estilo de vida que proclame a evangelização discipuladora. Por que evangelização discipuladora? Um dos princípios da Igreja Multiplicadora é esse: evangelização discipuladora. Porque você não está, a ideia não é apenas que você fale de Cristo para as pessoas e entregue um folheto para elas. A ideia é que você ande com as pessoas. A ideia é que você compartilhe vida na vida. A ideia é que você cuide delas. A ideia é que você as consolide na fé. É um processo muito mais amplo do que simplesmente falar de Jesus. Envolve compaixão e graça. Envolve, às vezes, você prestar serviços que são necessários para aquela pessoa naquele momento, cuidar de um filho dessa pessoa por um dia, fazer um serviço que sozinha ela não estava dando conta. É isso que Paulo está falando: se colocar à disposição das pessoas, amar as pessoas através de atos, de gestos de serviço, de pequenos atos de bondade, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Em nome de Jesus a gente faz essas coisas. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: a gente começa a fazer isso com pessoas absolutamente estranhas, e o processo que o Espírito Santo faz em nosso coração é transformar essas pessoas muitas vezes em grandes amigos para sempre. Pessoas que a gente aprende a amar de verdade e que passam a fazer parte do nosso círculo de amizade. Tudo começou com uma decisão intencional de levar Cristo para a vida daquela pessoa. Mas como é que você leva Cristo para a vida daquela pessoa? Não só falando, mas sendo o que Cristo seria na vida dela, ajudando-a, servindo-a, sendo bênção na vida dessa pessoa. É isso que Paulo está dizendo nesses versículos aqui. Fiz-me isso para aqueles, para tentar ganhá-los de alguma maneira. Me coloquei à disposição. Por isso que muita gente
talvez tenha muita dificuldade de ser um cristão contagiante, um cristão atraente, de atrair outros a Cristo, porque as pessoas precisam entender que elas não vão diretamente para Jesus, elas fazem conexão em você, elas vão a Jesus através de você, elas primeiro vão até você, elas primeiro se afeiçoam a você, elas primeiro se ligam a você, mas como você tem uma espiritualidade contagiante, você está perto de Jesus, você anda com Jesus, então quando aquelas pessoas se achegam a você, elas também se achegam a Jesus. Quando aquelas pessoas fazem contato com você, com a sua intimidade, quando você a chama para tomar um café, quando você a chama para privar de uma refeição na sua casa, quando você caminha com ela nos caminhos da vida, nas coisas comuns da vida, você está perto de Cristo, Cristo está perto de você, e aquela pessoa vai se aproximar de Jesus através de você. Não é uma ligação direta. Por isso que é preciso esse vida na vida, que a gente chama em evangelização discipuladora. Em quarto lugar, pessoas que atraem outras a Cristo têm elevado espírito de corpo. O que é isso? Isso é uma linguagem muito usada no meio militar. Espírito de corpo é uma linguagem muito usada na caserna, mas que precisa ser retomada também no nosso meio. Nós temos uma noção cada vez mais individualista de fé. E eu conheço pouquíssimos cristãos contagiantes, eu conheço pouquíssimas pessoas que atraem outras pessoas a Cristo e que não estejam comprometidas com o corpo de Cristo, e que não estejam inseridas no corpo de Cristo, que não estejam sendo ali trabalhadas, disciplinadas, orientadas, ensinadas, e não estejam vivenciando a fé comunitária. Primeira característica das pessoas que atraem outros a Cristo que eu dei foi que elas assumem isso para si. É uma decisão individual, mas essa característica se une também a um forte espírito de corpo. Essa pessoa está na igreja, ela serve a igreja de Cristo, ela sofre as dores da igreja, ela se alegra com a igreja, se entristece com a igreja, ela é uma pessoa ligada à comunidade da fé. Por quê? Porque é em unidade que a igreja testemunha, meus irmãos. João 17, 21, nós lemos: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristãos contagiantes que atraem outras pessoas a Cristo são pessoas comprometidas com a igreja do Senhor, são pessoas que estão debaixo de uma autoridade espiritual, são pessoas que sabem o que é ser pastoreadas, são pessoas que quando erram aceitam ser disciplinadas, não fogem do rebanho, não se escondem, não se rebelam, elas estão para o bom, para o ônus e para o bônus. São pessoas que sabem viver a comunidade. Essas pessoas, se você for olhar entre os cristãos contagiantes, entre os evangelistas, entre os ganhadores de almas, eles são todos pessoas com forte vínculo, não institucional, mas com forte vínculo eclesiástico, de corpo, de igreja. Eles têm cheiro de ovelha, eles andam com a comunidade do Senhor, eles estão juntos, são pessoas conhecidas, são rostos que você lembra na hora de uma necessidade, na hora de uma situação, você lembra, o Cristo pode contar com eles, porque eles estão no meio do rebanho. A nossa igreja oferece diversas oportunidades para as pessoas se tornarem cristãos contagiantes. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que todo cristão, todo membro desta igreja, nós estamos agora nos preparando para receber pessoas por batismo, por carta. Então, se você está chegando para a nossa igreja de outra igreja evangélica, você vai pegar o questionário número 2 ali, vai preencher e solicitar a sua membresia. Daqui a pouco nós vamos marcar a data para isso. Você já vai preenchendo, já se adianta. Se você está se preparando para o batismo, quer ser batizado, você vai pegar o questionário número 1.
E você vai preencher e vai nos entregar esse questionário, e nós vamos convidá-lo para uma conversa, vamos bater um papo para você conhecer melhor a igreja, etc, etc. Mas eu quero passar para você 3 coisas importantes que todo membro dessa igreja deveria saber. Primeiro, o nosso slogan. O nosso slogan, bota ali ainda não. Já está ali? Não bota ali ainda não. O nosso slogan, alguém sabe qual é o nosso slogan? Amando Deus, transformando vidas. Há quantos anos que existe esse slogan nessa igreja? Muitos anos. Creio eu que não seja do tempo da fundação, mas deve ser do tempo do pastor Daniel, né? Eu creio que é do tempo do pastor Daniel. Vamos dizer juntos? Amando Deus, transformando vidas. Esse é um slogan para a gente lembrar o tempo todo que esse é nosso jeito de ser igreja. Mas nós temos também, e agora pode colocar aqui, a nossa missão. Nossa missão como igreja, que é um desmembramento do slogan. Vamos dizer juntos? Amar a Deus, amar o próximo e proclamar Jesus. Na verdade, lembra, a primeira parte do slogan diz amando Deus. Então, amar a Deus começa a missão. Mas como é que a gente transforma vidas? Amando o próximo e proclamando Jesus. Então, a nossa missão é amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus. E criar meios mesmo. Quando a gente faz o planejamento da igreja, nós pensamos nisso. Como é que a gente pode ensinar as pessoas? O amor, meus irmãos, é ensinável. Ou aprende. Ixi, me quebrei agora. A pessoa aprende. Eu falei aprendível, né? O amor é ensinável, portanto se aprende a amar. É possível aprender. Quem não sabe amar pode aprender. Então, como é que nós vamos fazer? Que mensagens, que estudos, que classes de EBD, que ações nós vamos fazer em relação a isso? Agora, nós temos também uma estratégia para cumprir essa missão. A nossa estratégia, vamos dizer juntos: atrair pessoas a Cristo, conectá-las à família Filadélfia, edificá-las na fé, capacitá-las em um ministério e enviá-las ao mundo com uma missão. Qual é a missão? Aí volta para o começo. Veja que, quando eu falo que é preciso espírito de corpo para ser uma pessoa que atrai pessoas a Cristo, e essas pessoas permanecem, você vai ver lá a segunda frase, depois de atrair pessoas a Cristo, segundo momento, o que a gente tem que fazer? Conectá-las ao corpo, ligá-las ao corpo. Por isso, nós falamos sempre aos líderes de PGM, meus irmãos, tomem cuidado, para que os membros do seu PGM percebam que você ama a igreja, que você é parte da igreja, que o PGM é um braço estendido na igreja e não algo dissociado, com programações próprias, com iniciativas próprias. E você faz isso de formas práticas, respeitando os cultos da igreja, não criando atividades paralelas, nos mesmos horários, não fazendo fogo amigo. Eu vejo às vezes alguns PGM, que quando eu chego assim, no culto de quarta-feira, cadê fulano? Ah, está tendo uma reunião. Como assim? Você é dividido contra si mesmo. Então, é importante que a gente saiba que, para atrair pessoas a Cristo, nós temos que ter onde guardar essas pessoas, onde conectar essas pessoas, ao que conectar essas pessoas. Então veja que a primeira frase é atrair pessoas a Cristo, e a última frase também é atrair pessoas a Cristo. É a nossa missão. É assim que nós somos igreja. Quando planejamos nosso calendário, nós pensamos nessas coisas. Como vamos fazer isso este ano? No ano de 2018, nós pensamos um tema que se incorporou tão profundamente à igreja, e nós estamos felizes pela forma como ele foi assimilado, que é sal fora do saleiro. Nós vamos atrair pessoas a Cristo sendo sal fora do saleiro. E cantamos hoje um hino que expressou muito bem isso, né? Que diz: brilha no meio do teu viver. E eu achei tão bonito o arranjo que foi feito com a abrasileirada que deu, que eu gostaria de convidar o grupo para nós cantarmos de novo este hino. Se não todos, vamos cantar pelo menos uma estrofe, 2 estrofes e o estribilho, e vamos cantar como brasileiros que somos, meus irmãos. Não tenha receio de se alegrar na presença do Senhor e de aprender também com a mensagem deste hino magnífico,
Como é que nós vamos atrair pessoas a Cristo? Brilhando no meio do nosso viver, onde nós estivermos. E eu quero fazer esse desafio. Eu sei que eu estou aqui diante de pessoas atraentes, pessoas cheirosas, bem vestidas, bem penteadas, não é? Eu acho incrível como é que as mulheres perdem uma tarde inteira de sábado no salão, mas graças a Deus por isso, né? Os resultados, via de regra, são bons, tá certo? Então, já que você investe tanto na sua beleza física, você se preocupa tanto em andar bem vestido, pelo menos a maioria, preocupe-se também em desenvolver uma personalidade atraente e uma espiritualidade atraente, uma espiritualidade que atrai as pessoas a Cristo através da sua vida. E eu quero dar a oportunidade para você se colocar à disposição para Cristo te usar. E se por acaso você quer fazer parte desses missionários, desses evangelistas, desses cristãos contagiantes, mas ainda não começou a sua própria carreira cristã, ou seja, você ainda não entregou o seu coração a Jesus, você ainda não entregou sua vida a Jesus, não pediu ao Senhor que perdoasse os seus pecados, que limpasse o seu coração de toda maldade, para que você seja um salvo, porque a grande característica que está por trás de toda essa é o seguinte: só salvos podem salvar, só salvos podem levar outros a Cristo, não é? Não adianta ter nenhuma dessas características, qualquer uma dessas características aqui, ou todas elas, e ainda não ter uma experiência de salvação com Jesus. Se você tem essa experiência e quer ser um cristão contagiante, eu quero convidá-lo para nós orarmos juntos aqui. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, se assim for o seu desejo, e venha aqui à frente para nós orarmos juntos.